Olá a todos, meu nome é Lauren, sou aluna do grupo PET, estou cursando Engenharia Mecatrônica e hoje vou dar prosseguimento ao treinamento para a competição interna de robótica. O tema da aula de hoje é variáveis e principais funções. O que são variáveis? Variável é um local reservado na memória para armazenar um tipo de dado. Toda variável deve ter um nome, que é a forma com que ela será identificada ao longo do código. Além de ter um nome, a variável também precisa ter um tipo, que é o que determina o que ela é capaz de armazenar. Tipos de dados. Existem diversos tipos de dados que podem ser usados nas variáveis. Cada tipo de dado é específico para armazenar um determinado formato. Os tipos de dados mais comuns em linguagem C são int, char, float e double. O tipo int armazena valores numéricos inteiros. O tipo char armazena caracteres. O float armazena números com ponto flutuante, com precisão simples. Já o double armazena números com ponto flutuante, só que com precisão dupla. O que isso significa? Ele possui o dobro da capacidade de uma variável do tipo float. Declarações de variáveis em C. Todas as variáveis têm que ser declaradas antes de serem usadas. Primeiro, a gente lista o tipo de variável e depois o nome. Nesse exemplo aqui, o char é o tipo de variável e letra é o nome da variável. Aqui, nós já temos a variável x do tipo int. E no exemplo aqui de baixo, nós temos a variável salário do tipo float. Regras para a criação de nomes de variáveis. Existem algumas regras para criar os identificadores das variáveis. Um identificador deve iniciar por uma letra ou por um underscore, nunca por um número. Os números só podem ser utilizados a partir do segundo caractere. Além disso, C é uma linguagem case sensitive. O que isso significa? Faz diferença entre números com letras maiúsculas e nomes com letras minúsculas. Comando de atribuição. Atribuir significa armazenar um valor em uma variável. Em linguagem C, usamos o operador igual para fazer uma atribuição. Para poder atribuir o valor a uma variável, ela tem que ter sido previamente declarada. Nós declaramos as variáveis e, em seguida, atribuímos valores a elas. Nesse exemplo aqui, nós declaramos as variáveis letra, do tipo char, x, do tipo inteiro, e salário, do tipo float. Depois, nós atribuímos valores a ela. Então, a variável letra passa a valer a variável x vale 10 e a variável salário vale 3.972,5. Variáveis constantes. Constantes são identificadores que não podem ter seus valores alterados durante a execução do programa. Para criar uma constante, existe o comando #define, que, em geral, é colocado no início do programa fonte. Nesse outro exemplo aqui, a gente pode observar que, olha, as variáveis elas foram declaradas como constantes aqui em cima, né, com a função define, e embaixo elas foram chamadas, que é o caso aqui, ó, total de horas, e aí nós temos essa função. Biblioteca e Stdio. Uma biblioteca são diversos códigos prontos para serem utilizados. No Biblioteca Stdio, esses códigos tratam a entrada e a saída de dados de um programa. As principais funções do Stdio são scanf e printf. Scanf. A função scanf é responsável por ler um dado digitado pelo usuário. Dessa forma, toda vez que esse comando for usado, o programa vai pausar e esperar a entrada de um dado via teclado, que quando inserido será armazenado em uma variável. Como exemplo, temos um código, que é esse código aqui. Nele, nós temos a variável número, que foi declarada e nós iniciaremos ele com um valor de 0. Em seguida, o comando scanf foi executado. Com isso, o programa realiza uma pausa para esperar a entrada de algum dado do tipo inteiro, que ao ser digitado vai ser armazenado na variável número. Para configurar um comando scanf, digitamos a função, em seguida, entre aspas duplas, a abreviação do tipo de dado esperado. Depois separado por vírgulas, informamos o local que esse dado será armazenado, antecedido do operador e comercial.
que é como a gente pode ver aqui, ó. Nós colocamos o tipo onde será armazenado e, em seguida, acompanhado do i comercial, o nome da variável. Esse tipo existem algumas abreviações, que são essas abreviações que estão escritas aqui. Porcentagem D a gente usa para o tipo inteiro, porcentagem F para float e a variação double, e a porcentagem C para char. Printf. Já a função printf é utilizada para imprimir algumas informações na tela. Isso pode ser feito de 3 formas diferentes: apenas texto, apenas variáveis ou constantes, e textos com dados de variáveis ou constantes. Quando desejamos apenas texto, digitamos o comando printf e, entre parênteses e aspas duplas, escrevemos o que deverá ser impresso, que é o caso desse exemplo aqui, ó. A gente usou printf só para escrever um texto. E aí, entre aspas duplas e entre parênteses, está a frase que a gente quer que imprima, que aí, nesse caso, é Oi Mundo. Já quando queremos imprimir variáveis e constantes, devemos escrever o comando e, entre parênteses e aspas duplas, colocamos a abreviação do tipo de variável que será impressa. E depois, separado por vírgula, escrevemos o nome da variável, que é esse segundo caso aqui, ó. A gente declarou uma variável inteiro, né, igual a número. Nós queremos que imprima na tela a variável, por isso a gente põe porcentagem D. E a variável que a gente quer que imprima é a variável número. Então, a gente coloca entre vírgula a palavra número. Por fim, quando desejamos imprimir um texto com dados de variáveis ou constantes, escrevemos o que queremos imprimir e adicionamos a abreviação dos tipos apenas onde dados armazenados por variáveis ou constantes deverão ser impressas, que é esse terceiro caso aqui. A gente quer que imprima um texto e dados ou variáveis. Então, aí a gente coloca o número, né? A gente quer que imprima a palavra número. E aí a gente coloca as variáveis que a gente quer que ele imprima, que no caso a primeira é uma variável do tipo inteiro, que é o número, e depois que é a variável letra do tipo char. Então, a gente coloca aqui o número e entre vírgula, caractere. Estruturas de condição. As estruturas de condição são if case e switch case. Utilizamos estruturas de seleção quando existem instruções dentro do programa que somente devem executar se satisfazerem a uma determinada condição. A condição é verificada a cada passagem pela estrutura if se a condição for satisfeita. Então, a lista de instruções que se encontra entre chaves será feita. Se a condição não for satisfeita, então serão feitas as instruções existentes logo após o fecha-chaves. Como exemplo, temos esse programa em linguagem C, aqui está representado, para somar 2 números inteiros e mostrar o valor na tela. Então, ó, nós pedimos primeiro para o usuário digitar um número inteiro, que vai ser armazenado em A. Depois a gente pede ele para digitar outro número inteiro, que vai ser armazenado em B. E a nossa variável soma, que já está declarada anteriormente, junto com as letras A e B, ela é igual a A mais B. If significa se a soma for maior do que 10, o programa vai imprimir. O valor da soma é maior do que 10. Já o comando if-else, nesse contexto, a condição colocada após o if, se a condição colocada após o if não tiver resultado verdadeiro, automaticamente serão feitas as instruções que estão dentro do else, desconsiderando aquelas que estão abaixo do if. Caso a condição seja verdadeira, serão feitas as instruções que estão entre chaves abaixo do if. Quando acabar tanto a lista de instruções abaixo do if quanto a lista de instruções referente ao else, automaticamente serão desenvolvidas as instruções que estão abaixo a lista de instruções do else. Como exemplo, a gente tem esse código aqui, ó, que é um código igual ao anterior, que foi modificado no finalzinho, para poder exemplificar um exemplo de if-else. Igual ao exemplo anterior, nós declaramos as variáveis, pedimos ao usuário para digitar um número inteiro, outro número inteiro, e a soma é igual a A mais B. Se a soma for maior do que 10, o código vai imprimir. O valor da soma é maior do que 10. Se não, o programa vai imprimir na tela. O valor da soma é menor ou igual a 10.
Switch case. Já o comando switch case é uma forma de reduzir a complexidade de vários if-else encadeados. O conteúdo de uma variável é comparado com um valor constante, e caso a comparação seja verdadeira, um determinado comando é executado. Como exemplo, temos esse programa que está desenhado aqui, que está representado aqui ao lado. Para verificar o dia da semana e exemplificar a função switch case. O usuário, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente declarou uma variável chamada valor do tipo inteiro e depois em seguida a gente pediu para o usuário digitar um número entre 1 e 7, que vai ser armazenado na variável valor. O primeiro caso é, se a switch case for igual a 1, se no caso o valor for igual a 1, o comando vai digitar domingo na tela. Caso o valor seja igual a 2, vai digitar segunda na tela. Se for igual a 3, vai digitar terça. Se for número 4, vai imprimir na tela quarta. Se for 5, quinta. Se o número for igual a 6, sexta. Se for igual a 7, sábado. Se não for um número entre 1 e 7, vai dar default, que vai imprimir valor inválido. O uso de break ele evita testar as demais alternativas de forma desnecessária quando uma opção verdadeira já foi encontrada. Então, por exemplo, se o número for 1, se o número digitado pelo usuário for 1 e for armazenado no valor, ele vai entrar nessa condição aqui no case 1. E o break impede que ele entre nas outras. Já o comando default, existe uma mensagem, caso nenhuma das alternativas anteriores seja verdadeira. Agora veja, como ficaria o mesmo programa usando comandos if-else alinhado? O comando ficaria extremamente extenso. Então, o comando switch case cumpre a função dele de tornar o código mais simples e mais condensado. Uma coisa importante é que não são aceitas expressões condicionais no comando switch case. Somente são aceitos valores constantes. Essa é uma grande diferença quando comparado ao comando if case. Portanto, caso tenha que testar uma condição, você terá que usar if-else ao invés de switch case. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo e futuramente teremos mais informações sobre o treinamento.